Olá, amores! Estamos de volta, né? Tia Tamara não pôde estar aqui hoje comigo para poder a gente fazer a revisão de vocês e também para gravar o último assunto da prova de vocês, da prova do quarto trimestre. Então, galera do sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C e sexto ano D, matando saudade com o tio Adailton agora, principalmente sexto ano C, que é meu sexto ano, né? Mas os outros também são muito bem-vindos e acolhidos por mim também, tá bom? Então, um beijão em todos. Hoje nós vamos aprender o assunto medidas de volume, certo? Então, medidas de volume, a gente vai tratar sobre algumas questões, sobre alguns recipientes, alguns vasos, alguns frascos que a gente às vezes vê no nosso dia a dia, que a gente pode armazenar alguma coisa dentro e se torna o volume daquele recipiente. Então, vamos lá. A gente vai lá no livro didático, na página 255, esse assunto está localizado, né? Está situado lá na página 255 do nosso livro. Então, tem lá, item 3, medidas de volume. O que significa volume? Podemos definir volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Aí nós temos um exemplo. Temos aqui ó, um objeto circular, pode ser considerado um balde ou uma lata, um cone, nós temos um círculozinho ali. E aí esses recipientes, esses espaços, esses objetos, eles podem conter algum líquido dentro, alguma substância sólida, alguma substância, como é que eu posso dizer, alguma massa, e ele vai ficar agrupado dentro desse recipiente, dentro desse objetozinho aí, e vai ser o volume desse objeto, certo? Então vamos adiante, para a gente entender um pouquinho mais e melhor. Aí nós temos a unidade de medida que utilizamos para medir o volume é o metro cúbico, representado pela sigla M minúsculo elevado ao expoente 3. Metro cúbico, cúbico quer dizer 3, todo mundo já sabe, né? Tia Tamara ensinou e todo mundo aprendeu, tenho certeza. E seus múltiplos ou submúltiplos. Tio, mas como assim? O que são múltiplos e o que são submúltiplos? Vamos entender. Múltiplos, o nome já diz, vai multiplicar, vai aumentar. E submúltiplo vai subdividir, então você vai ficar menor. Aí nós temos aqui medidas de volume, nome do volume, o símbolo dele e o valor. Quilômetro cúbico, ele é representado pela sigla km minúsculo, elevado a 3, e ele vale exatamente 1 bilhão de metros cúbicos. Porque a gente vai ler, ó, mil, milhão, bilhão. Então, 1 bilhão de metros cúbicos, certo? E já o hectômetro cúbico é representado pela sigla H, M minúsculo, elevado a 3. E ele equivale o valor dele, 1 milhão de metros cúbicos, certo? Decâmetro cúbico, representado pela sigla DAM minúsculo, elevado a 3. E ele vale 1000 metros cúbicos. O metro cúbico, tio, metro cúbico, ele vale, representado pela sigla M, elevado a 3, M de metro, 3 cúbico, né? E ele vale 1 metro cúbico, o valor dele. Já o decímetro cúbico, representado pela sigla dm elevado a 3, dm minúsculo, elevado a expoente 3, e ele vale 0,001 metros cúbicos. Ou seja, a gente começa a observar, galera, que a partir do valor 1, ó, esse central aqui, os valores para cima eles estão aumentando, então eles estão sendo que os múltiplos. E para baixo eles estão sendo reduzidos. Embaixo do 1, ó, eles começam todos com 0. Então eles estão sendo reduzidos, eles estão ficando menores do que 1. Então eles são chamados de valores submúltiplos, certo? Então, centímetro cúbico, cm elevado a 3, 0,000001, 5 números zeros depois da vírgula, depois do 1, metro cúbico. E milímetro cúbico, m minúsculo, elevado a 3. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros depois da vírgula e depois o número 1. Professor, tio, e aí como é que a gente vai saber quem é múltiplo e quem é submúltiplo? Então vamos lá, vamos recordar, vamos relembrar. Múltiplos são valores que vão ser multiplicados, vão aumentar. Submúltiplos vão ser subdivididos, vão diminuir. Então, ó, se eu tenho 1 metro cúbico, acima dele eu tenho 1.000 metros cúbicos, 1 milhão metro cúbico e 1 bilhão metros cúbicos. Então, ou seja, está aumentando os valores, está aumentando, então eles são chamados de múltiplos. Não podemos esquecer. E abaixo do 1, eu tenho 0,01, 0,00001, 0,8 zeros depois do número 1. Então, ou seja, eles começam todos com o número 0, então eles estão ficando menores, então eles são
chamados de submúltiplos. Beleza? Uma adiante para a gente entender mais e melhor. Aí nós temos o cálculo do volume. Nós vamos aprender a calcular o volume do cubo e de outra figura que a gente vai ver no próximo slide. Então vamos lá. O cubo, o que é o cubo? O cubo é um quadrado. É um dado, um dadinho que a gente brinca nos jogos que a gente conhece. E o cubo ele tem os 4 lados iguais. Porém, para calcular o volume, a gente só precisa de 3 medidas dele. Só 3. Que é o quê? O comprimento, que é essa medidinha daqui, ó. A largura, que é essa outra daqui, e a altura, que é essa daqui, ó, em pezinha. Mas aí um detalhe, se o volume do cubo, o cubo é a mesma coisa de ser um dado, um quadradinho, o volume do cubo, se o dado, desculpe, um quadrado, ele tem os 4 lados iguais, quer dizer que a medida aqui da largura, do comprimento e da altura vai ser sempre a mesma. Então a gente tem que V significa volume, volume é igual a medida que é o comprimento, vezes a medida que é a largura, vezes a medida que é a altura. Ou a gente pode representar de forma bem simples. V de volume igual a elevado a 3. Por que 3? Porque quando a gente estudou potenciação, não sei se vocês lembram, tenho certeza que sim. Quando a gente tem as bases iguais, a gente repete a base só uma vez e vai somar os expoentes dela. Então, somando 1 mais 1 e mais 1, vai dar 3. Por isso que vai ser V igual a elevado a 3, certo? Aí agora a gente vai fazer isso, ó. A gente vai fazer assim, ó. V de volume igual a elevado a 3, que é a fórmula já definida pra gente, certo? Bem simples, do volume. Aí agora nós vamos para o próximo slide. Agora a gente tem o volume do bloco retangular. E aí, tio, agora qual a diferença do volume do cubo para o bloco retangular? É simples. O cubo, ele se refere a um quadradinho ou a um dado, certo? E um bloco retangular, ele se refere ao quê? A um retângulo, ou uma caixa de sapato, ou um paralelepípedo, digamos assim, um objeto maior, mais largo, mais comprido. Já o cubo não, todas as medidas são iguaizinhas. Observaram que lá era V de volume igual a elevado a 3. Já aqui no bloco retangular não, ele mudou a fórmula, ó. Observem. O comprimento vem dessa parte até aqui, essa pontinha, então representado pelo A. A largura vem dessa pontinha até essa, representada pelo B. E a altura vem daqui dessa ponta até em cima, representada pelo C. Lá no cubo a gente tinha três letrinhas iguais, A e A. Já no bloco retangular nós temos 3 letrinhas diferentes, A, B e C. Quer dizer que os valores vão ser sempre diferentes? Nem sempre, pode ter algum valor que repita. O A pode ser igual ao B, ou B igual ao C, ou C igual ao A. Pode repetir algum desses valores. Porém, geralmente eles são valores diferentes. Então, quando a gente vai calcular o volume do bloco retangular, a gente vai usar a fórmula V de volume igual a A, que é o comprimento, vezes B, que é a largura, e vezes C, que é a altura. Então vamos lá, comprimento, essa parte aqui é horizontal, a maiorzinha de todas. Largura, essa partezinha aqui, ó, é a espessura dele. E a altura é da medida que ele vai do chãozinho da base dele até o teto dele, até a parte de cima dele. Certo? Então, duas formulazinhas. Volume do cubo, V igual a A elevado a 3. Volume do bloco retangular, V igual a A vezes B vezes C. Certo, turma? Então, vamos adiante. Aí, nós temos agora um exercício para a gente treinar. Então, como é que a gente vai fazer, tio, esse exercício? Vamos lá, vamos juntos? Então, nós temos assim, ó. Calcule o volume de quem? De um cubo, cujas as arestas são chamadas de lados. Medem 12 centímetros cada. Então, já que o nome da figura é cubo, então a gente vai usar essa informação, ó. V de volume igual a A elevado a 3, certo? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir a aresta, ó, as arestas, cada uma mede 12. Então, a primeira é 12, a segunda é 12 e a terceira é 12. A gente vai usar 3 arestas. Porém, a gente não precisa escrever as 3. A gente pode fazer isso, ó. V de volume igual, no lugar do A, só uma vez, o 12 elevado a 3. Porque esse 3 já está representando o que são as 3 vezes. É 12 vezes 12 e vezes 12. Então, vamos calcular lá no nosso cantinho do caderno, né, ó, para a gente dar a nossa resposta. Então, a gente vai fazer assim, ó, 12 elevado a 3. Não é 12 vezes 3 que dá 36 não, viu, galera? Pelo amor de Deus, não façam isso não. Então, vai ser o quê? 12 vezes 12 vezes 12. Então, a gente vai lá no cantinho fazer, ó, 12
vezes 12, e depois o resultado multiplica com o outro 12, que são 3, certo? Vamos lá. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 2 dá 2, e 1 vezes 1 dá 1. Somamos todo mundo, ó, e deu 144. Mas já acabou aí? De jeito nenhum. A gente só multiplicou o número 12 duas vezes, falta a terceira, são 3 vezes. Então vai pegar o resultado, 144, e vai multiplicar de novo por quem? Pelo 12, que é o último valor que faltou, ó. 1, 2, 3, 12. Então vamos lá. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 4 dá 8, e 2 vezes 1 dá 2. Aí 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 4 dá 4, e 1 vezes 1 dá 1. Somando todo mundo, ó, 8, 12, vai a 1 aqui em cima. 1 mais 2 virou 3, 3 mais 4 virou 7, e 1 repetiu. Então deu, ó, o volume 1.728, detalhe, a unidade, a gente não pode esquecer. Ou vai ser centímetro cúbico ou metro cúbico, são as mais usadas. Na pergunta aqui, ó, veio pra gente o quê, ó? Centímetros, então a gente vai colocar centímetros cúbicos. Se viesse metros, então metros, só o M, cúbicos. Então aí agora finalizamos o item A. Calculamos o volume desse cubo, certo? Bem simples, viram bem fácil. E qual é a dica que eu dou para vocês sempre? Na hora de fazer as continhas, só faz de cabeça se tiver segurança. Se tiver dúvida, arma a continha no cantinho, ó, que nem o tio fez, para não errar. Vai acertar tranquilamente, vai acertar tudinho, vai arrasar na prova, tá bom? Então vamos lá para o exemplo da letra B. Aí diz assim, ó, calcule o volume de quem agora? De um bloco retangular de arestas, as arestas são lados, né? Medindo 2 centímetros, 3 centímetros e 7 centímetros. Então agora ele já mudou a figura, já não é mais cubo, agora vai ser quem, ó? Um bloco retangular. Então já mudou a nossa fórmula. Nossa fórmula vai ser quem, ó? V de volume igual a vezes B e vezes C, certo? E aí nós vamos substituir os valores. Mas quem vai ser o A, que é o comprimento? Quem vai ser o B, que é a largura? Quem vai ser o C, que é a altura? Nesse caso, na pergunta, não veio dizendo quem é quem. Então a gente pode colocar na ordem que veio. Qual a ordem? O primeiro valor sendo o A, o segundo valor sendo o B e o terceiro valor sendo o C. Mas se eu quiser trocar a ordem, tem algum problema? Não, desde que use as três não vai ter problema. Até porque quando eu multiplicar, vai dar o mesmo resultado, né, turma? Se eu multiplicasse, ó, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. Então vai dar o mesmo valor. Então pode até mudar a ordem, vai dar o mesmo valor sempre. Só não pode trocar os números, colocar números que não existem aqui na pergunta, tá bom? Então vamos lá. Para ficar mais fácil, vou colocar na ordem que veio na pergunta. Então o primeiro valor, 2, que se refere ao A, vezes. O segundo valor, 3, correspondendo ao B. E o terceiro valor, 7, valendo o C. E aí nós vamos somente multiplicar os valores. Ó, continha de vezes básica. 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 7 dá 42. E agora é a hora da unidade. Todas elas vieram em centímetro. Então vou colocar centímetro cúbicos. Mas se alguma delas vinha em centímetro e outra em metro? Aí se vier a unidade diferente, aí a questão vai dizer, transforme o calcule o volume em metros ou em centímetros. Ele vai dizer do jeito que ele quer. Então o outro a gente vai ter que transformar por um assunto que a gente já aprendeu com tia Tamara e com o tio Adailton, que é aquela relação de transformação de unidade, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Caso venha unidades diferentes. Geralmente não vem a mesma unidade igualzinha sempre, tá certo? Então vamos adiante para a gente entender um pouquinho mais e melhor. Vamos lá. Aí nós temos a questão 2. A questão 2 do exercício, ela fala assim para a gente, ó. Resolva o problema abaixo. E aí nós temos o seguinte. Patrícia produziu 11 litros de suco de laranja e deseja armazenar em caixinhas com formato de bloco retangular, dimensões 6 centímetros de comprimento
6 centímetros de largura e altura 12 centímetros. Quantas caixinhas como essa, completamente cheias, são obtidas com todo o suco produzido por Patrícia? Então, detalhe, primeira coisa, ele falou uma informação que é 11 litros. A outra informação que ele falou para a gente, ó, bloco retangular. Outra informação que ele falou, as medidas, 6 centímetros, de quem? 6 centímetros, ó, comprimento. Outros 6 centímetros, largura. E a altura, 12 centímetros. Agora ele quer saber quantas caixinhas. Então, detalhe, se ele deu 3 medidas, ele disse o nome de uma figura, de um formato, que é o bloco retangular, então a gente vai calcular o volume desse bloco. Depois que a gente calcular, a gente vai pensar no que a gente vai fazer. Então, vamos primeiro calcular o volume. Então, vamos lá. Volume igual a A vezes B e vezes C. Então, volume igual. O A, que é o comprimento, vale 6. Vezes. O B, que é a largura, também vale 6. Coincidiu, o mesmo valor. E vezes a altura que está valendo 12. Então, nós vamos ter volume igual. 6 vezes 6 dá 36. E 36 vezes 12. A gente não sabe de qual, então a gente vai lá no cantinho e calcula, ó. 36 vezes 12. Vamos lá. 2 vezes 6 dá 12, vai dar 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. 1 vezes 6 dá 6 e 1 vezes 3 dá 3. Somando todo mundo, ó. 2, 13, vai a 1, 4. Então, deu 432. E detalhe, 432. A unidade, todo mundo veio em centímetros, não foi? Então, centímetros cúbicos. Tio, e aí agora a gente calculou? Não, a gente calculou o volume da caixinha, certo? Só que ele diz assim, quantas caixinhas como essa, completamente cheias, são obtidas com todo o suco produzido por Patrícia? Patrícia produziu 11 litros de suco. Então, a gente vai ter que pegar essa quantidade de litros e dividir pela quantidade do volume que cabe em cada uma caixinha. Lembrando que cada litro vale 1.000 centímetros cúbicos, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, o valor 11, então vai ser 11 vezes 1.000, vai dar, ó, 11.000 centímetros cúbicos. Desculpe. Centímetros cúbicos. E aí nós vamos transformar esse valor dividindo para o volume de cada caixinha, para ver quantas caixinhas vai poder, vai conter esses 11 litros, vai caber esses 11 litros em cada uma caixinha. Quantas caixinhas a gente vai precisar? Quantas caixinhas ao todo? Então a gente vai pegar 11.000, ó, e vai dividir por 432. Aí um sozinho não posso dividir, juntei com outro 1, com 11 não pode, juntei com 0, virou 110 não pode, juntei com esse 0, virou 1.100. Então 1.100 posso dividir por 432? Posso, vai dar 2. Por que não vai dar 3? Porque vai passar, porque se botasse 3 vezes 4 dava 12, então aqui é 11 já passou, então não podia. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 4 dá 8. Quando a gente subtrair, ó, pediu emprestado para cá, porque se não tem, ele pediu a esse, e esse pediu desse. Então, vai ficar aqui valendo, ó, para a gente ter uma ideia. Esse não tem, pediu para esse, mas esse vai pedir para esse. Então, esse aqui vai valer 0 agora, esse daqui vai valer 10, só que ele vai emprestar 1, ele vai ficar valendo 9, e esse aqui vai ficar valendo 10. Certo? Então, vamos lá. 10 que tira 4, 6. E 9 que tira 3, 6, desculpem, 3, já dei a resposta. E aqui vale 0, não pode, então pedir emprestado e ficou valendo de 10. E 10 que tirar 8, sobrou 2. Aí a gente vai continuar a conta, por quê? Porque ainda tem um número aqui, ó, o 0 para a gente continuar, certo? Então, ó, baixei ele, virou 2.360, dividido por 432. E aí vai dar quanto, tio? Vou fazer uma dedução, na dúvida a gente deduz. Vou fazer aleatoriamente, de propósito, eu acho que é 8. Se não for 8, a gente diminui para 7, para 6, para 5, até encontrar a resposta. Então, repare o que eu vou fazer. 8. 8 vezes 2, 16, guardei 1. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25, guardei o 2. 8 vezes 4, 32, 32 mais 2, 34. Passou pra caramba, não passou, galera, ó. 2.360 e 3.456, então não pode ser 8 de jeito nenhum. Então, vou reduzir.
para o 7 ou para o 6. Vou baixar para o 6. Se ficar muito longe, a gente vai para o 7, ou então para o 5, tá bom? Vou botar para o 6. 6 vezes 2 dá 12, vai a 1. 6 vezes 3 dá 18. 18 mais 1, 19, vai a 1. E 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Ainda passou, não foi, turma? Então não pode ser o 6, vai ter que ser o 5. Então vou deduzir, eu coloquei o 5. Repare que a gente fez algumas deduções, né, para ver qual era a resposta. Como eu disse, na dúvida a gente vai tentando até conseguir. A gente não precisa acertar de primeira. Basta a gente saber fazer, certo? Então vamos lá, tentar fazer. 5 vezes 2 dá 10. Aí eu guardei 1. 5 vezes 3 dá 15. 15 mais 1, 16. Guardei 1. 5 vezes 4 dá 20. 20 mais 1 deu 21. Então, ó, quando for subtrair, ó, aqui deu 0, aqui deu 0, e 3 que tira 1 sobrou 2, e 2 que tira 2 dá 0, não precisa colocar. Então, se a gente fosse continuar a conta, o que a gente ia fazer? A gente ia colocar uma vírgula, e ia colocar um 0 aqui e ia continuar. Porém, repare o que vai acontecer se a gente fizer isso. A gente vai fazer aqui, vai dar 4. Então, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, guardei 1. 4 vezes 4 é 16, mais 1, 17. E quando subtraiu, ó, sobrou 272, certo? E aí, detalhe, a gente queria saber quantas caixinhas como essa, completamente cheias, são obtidas com todo o suco produzido por Patrícia. Detalhe, quantas caixinhas completamente? 25. Ah, tio, mas não dá vírgula 4? Sim, mas não existe um pedaço de uma caixinha, existe a caixinha inteira, né? Então, por isso, observem, até nas alternativas, nenhuma tem número com vírgula. Ela tem um número inteiro, significando o quê? Que a caixinha não pode ser partida no meio, não pode ser um pedacinho da caixinha, tem que ser a completa. Então, a caixinha completa vai ser qual valor? 25, então, a alternativa que a gente vai marcar, alternativa D, 25 caixinhas que nós vamos precisar, certo? Então, bem simples e bem fácil, né? Tio, mas e aí, tinha que continuar essa conta daqui? Não, pela seguinte razão. A gente foi esperto, a gente observou que não tem número com vírgula. Se tivesse, a gente continuava numa boa. Como não tem, parou ali. O que é que vai valer? O número que vai vir antes da vírgula, que é o que a gente vai buscar na alternativa para poder marcar. Tá certo? Então, vamos adiante. Aí, amores, nós temos agora a nossa agenda para tentarmos fazer, para praticarmos, ficarmos espertos e bem práticos em relação a o que nós aprendemos hoje, certo? Então, nós temos, ó, lá no nosso livro didático, a página 257, todas as questões para serem resolvidas. A página 258, também todas as questões para serem feitas. Então, pedido, para vocês deixarem tia Tamara feliz, tio Marcão feliz, tio Adelson feliz, o que vocês fazem? Tentam responder todas as questões. Se conseguirem responder todas, maravilha. Prova que entenderam tudinho, tão top, estão dando show, tão massa. E se não conseguir, o que vai fazer? Entra lá no plantão de dúvida com o tio Marcão, tia Tamara, e vai tirar dúvida com eles. Tio Marcão, tia Tamara, eu tenho uma dúvida na questão tal, da página tal. E eles vão ajudar vocês numa boa e com o maior prazer, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Se cuidem, tá bom? Beijo.